tá? Então, o que acontece? A atividade lá que está sendo desenvolvida, ela está desenvolvida em câmeras frias, né? Então, claro que é uma câmera fria móvel, tá? É uma câmera fria móvel, mas segue o mesmo princípio da câmera fria normal ali, fixa, que tem nas empresas ali da área de alimentação. O que acontece? O detalhe é o quê? O ajudante e o motorista estão entrando no caminhão para fazer o descarregamento dessas carnes, que é essa atividade aqui, ó. Não vou colocar o áudio não, mas eu vou deixar rolando o vídeo aqui só para você entender, ó. Então, que é essa atividade aqui, ó. Eles entram lá para descarregar ali dentro da câmara fria, a menos 10 graus, tá? Quando eles saem de dentro do baúzinho do caminhão, do lado de fora tá 37 graus, tá? Tá 37, 39 graus ali, depende do dia ali, porque normalmente eles estão trabalhando nessa temperatura, nessa região que eles estão trabalhando. É isso que a SAP fala. Fala também de vibração. E aí tem umas perguntas norteadoras. Eu preciso que vocês respondam as perguntas norteadoras. Então, por exemplo, tem uma pergunta lá, Elvis, que é assim, por que que a situação do motorista entrar dentro da câmara frigorífica sem EPI? Por que que está correto ou incorreta, está certo ou errado? Por que que ele não tem EPI, né? Então, como você enxerga a situação ali? Então, tem umas perguntas assim que você tem que responder. Ele não tem o EPI para o frio porque não é para ele estar descarregando a carne. Ele é motorista, não é para ser ajudante, né? Então, tá tendo um desvio de função. Então, é exatamente isso que eles fazem, ó. Menos 10 graus aqui dentro da câmara fria, sai do lado de fora, 37, 37, 39. E aí entregam no caminhões. Eles reclamam de dores musculares, dores na lombar, né? Que são nas costas, formigamento, por conta da carne congelada e do peso, né? A gente tem peças de carnes dessa daí que chegam a 120 quilos, 90 quilos, né? Então tem essa questão aí. E aí a gente falou da segurança em relação aos frios, tá? Seja câmara fria móvel ou fixa, tá? Que tem que ter pausa térmica, que tem que usar os EPIs lá, o casaco, a bota de segurança, bota térmica, né? Então tem uma série de recomendações ali de segurança que a gente tem que ter nesse setor, ok? Então vamos relembrar aqui. E aí depois eu já fecho ali, né, dizendo que tem aquelas perguntas norteadoras. Só para concluir, antes de eu soltar o videozinho aqui, a gente ir pro material complementar, que é as causas do frio no ser humano, no corpo humano, né? Mas só para concluir, a insalubridade, no caso do frio, ela está vinculada a pessoa estar protegido termicamente ou não. O que a norma diz lá no anexo 9? Atividades envolvidas em câmeras frias com temperaturas baixas ou em baixas temperaturas sempre vão ser consideradas insalubres se o trabalhador não estiver fazendo uso do EPI para para áreas laudadas, né? Então, tem um laudo lá dizendo que é frio, que a temperatura é X. Recomendou o EPI. Não usou o EPI, caracteriza como insalubre a atividade. Não tem interpretação, não tem cálculo, não tem nada. Usou a roupa térmica para aquela quantidade de frio, está protegido, não tem insalubridade. Não está usando o IPI errado, insalubre o local. Paga sem insalubridade. Então, é essa situação que é apresentada, tá? É claro que tem coisas que a gente não tem como controlar. Por exemplo, se ele está usando todos os EPIs, né? A gente só consegue ver isso durante as inspeções, e aí, como é uma câmera frigorífica móvel, fica difícil inspecionar, mas também tem que ser feitas inspeções periódicas, que são perguntinhas ali que você pode, aliás, são respostas que talvez você tenha que desenvolver dentro das perguntas norteadoras, tá bom? Então vamos relembrar aqui a questão da câmera frigorífica, das recomendações de segurança, que com esse vídeo aqui já ajuda muito a você responder a atividade. E aí, na sequência, a gente vai entender o que causa o frio no corpo do ser humano, ok? Tá me ouvindo ainda, né? Vou soltar aqui o áudio aqui, peraí. Opa, aí agora vai. Muitos produtos industrializados do setor da indústria de proteína animal são submetidos a processos de congelamento Tá ouvindo aí, né, Elvis? Tava escutando o vídeo, né?
Tô sim, porque eu tô Ah. assistindo aula e jantando. Visam elevar a vida útil do alimento e manter as características sensoriais, mesmo que esses itens sejam distribuídos para outros estados e até outros continentes. Durante o processo de produção e no final dele, existem câmaras frias onde você poderá trabalhar e que exigem que a sua atenção vá além do cuidado com a temperatura. Por aqui, a circulação de produtos é intensa, com tráfego de empilhadeiras e transpaleteiras. Tudo isso implica na elaboração de procedimentos de segurança que você deve seguir. Vamos conhecê-los. Neste episódio você vai ver informações sobre a exposição ao frio, equipamentos de proteção individual, normas de pausas térmicas em câmaras frias e orientações para circular com segurança por esses locais e para conduzir máquinas como empilhadeiras e transpaleteiras. Para trabalhar em uma câmara fria, você precisa saber que a perda excessiva de calor pode causar o que chamamos de hipotermia. Isso pode e deve ser evitado com o cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho e os procedimentos estabelecidos pela sua empresa. Para começar, só entre em uma câmara fria vestindo todos os EPIs indicados pela análise de risco. Para que não fique qualquer dúvida, quem entende do assunto vai explicar por que os EPIs devem ser utilizados. Eu estou aqui com Maria Isabel Guerreiro, técnica de segurança do trabalho, e ela vai passar algumas informações importantes para você. Maria Isabel, embora os EPIs sejam definidos de acordo com a temperatura de cada sala, você pode explicar a utilização correta dos mais comuns? Claro, os EPIs destinados para ambientes de baixas temperaturas incluem calças térmicas, jaquetas térmicas, luvas térmicas, meias de lã, gorro de proteção da cabeça, da orelha, da face, calçado de segurança e outros EPIs conforme a orientação da empresa. E para as atividades nas câmaras frias, o capacete é imprescindível, correto? Sim, muitos produtos congelados são empilhados em prateleiras, pallets e drive-in. E o capacete ajuda a proteger o trabalhador em caso de queda de algum material. Outra conduta importante: se você notar algum item fora de alinhamento ou prestes a cair, deixe o local imediatamente e comunique ao responsável pelo setor. Em caso de emergência, acione o alarme ou o sistema de comunicação da sala. Além desses dispositivos, as câmaras frias contam com um mecanismo de abertura interno que você precisa conhecer. Se você atua em uma câmara fria ou movimenta mercadorias entre ambientes de temperaturas distintas, como as câmaras frias e áreas não climatizadas da indústria de proteína animal, por exemplo, deve seguir a pausa estabelecida pela equipe de segurança e saúde do trabalho. Esses procedimentos são muito importantes. Eles zelam pela sua saúde. O tempo de recuperação térmica segue uma tabela que leva em consideração a região onde a empresa está localizada, as temperaturas dos ambientes de trabalho e as jornadas que devem ser cumpridas. Procure seu supervisor para esclarecer os procedimentos da empresa onde trabalha. Para que ninguém esqueça, nos ambientes com temperatura abaixo de menos 18 graus, placas devem ser colocadas com a informação tempo máximo de trabalho no local, como essa aqui. As áreas de pausa térmica contam com assentos e água potável, então aproveite para se hidratar. É necessário cumprir as pausas térmicas. Em caso de dúvida, não se acanhe. Fale com o seu superior, ele vai lhe orientar. A circulação no interior destas câmaras é restrita. Somente trabalhadores qualificados, com autorização para o trabalho em câmara fria, devem circular por aqui no dia a dia. E todos devem respeitar a sinalização das áreas destinadas a pedestres e daquelas onde operadores circulam com as máquinas de transporte. Aliás, você vai conhecer algumas recomendações de operação. Maria Isabel, o transporte e o armazenamento dos produtos nas áreas de congelamento só deve ser feito por uma equipe experiente, não é? Sem dúvida. Os operadores eles devem ter treinamento e ter experiência adequada nessa função. Além de respeitar as boas práticas de segurança e saúde do trabalho, quais são os cuidados imprescindíveis para o dia a dia desses trabalhadores? Primeiramente, é preciso conhecer as regras que estabelecem como o transporte e o carregamento devem ser feitos em cada sala. Além disso, deve-se evitar ao máximo que as empilhadeiras se choquem com os pés das prateleiras drive-in. É importante respeitar os requisitos de operação da empilhadeira. Todos os trabalhadores devem ter treinamento adequado na função, portar a carteirinha sempre
e realizar todos os exames adequados para a função. Você ouviu, né? Siga sempre as normas e tenha sempre em mente tudo o que a Maria Isabel acabou de compartilhar. Você acabou de ver as condutas de segurança para o trabalho em uma câmara fria, equipamentos de proteção individual, circulação de pessoas e equipamentos, pausa térmica e outras ações fundamentais para todos os envolvidos com essa atividade. Da próxima vez que você entrar em uma câmara fria, vai logo lembrar das orientações que reforçamos hoje, não é mesmo? Coloque-as em prática a todo momento. Até o próximo programa. Tchau! Esse vídeo você pode depois rever, tá? Ele tá disponível na biblioteca lá, referente ao conteúdo da SAP número 3, tá ok? E aí, ó, a gente tem as perguntas norteadoras aqui dentro da SAP. Só vou mostrar rapidamente. Tem gente que já mandou. Folha de resposta. Acho que é folha de resposta mesmo. Vamos lá ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Não, não é folha de resposta, não. Perguntas norteadoras. Questionário aqui, ó. Isso, essas perguntinhas aqui, ó. Então, são 8 perguntas, ó. Você classificaria a atividade do motorista como insalubre? Que medidas de controle, essas medidas de segurança que a gente viu no vídeo, você tomaria? Né? Assunto vibração, com relação à vibração, o que você faria, né? A questão da vibração, já falei, tem a ver com a manutenção do caminhão, né? Não é para ter esse tipo de vibração no banco do motorista. Dor do motorista, o que você faria para amenizar, tem a ver com o peso que eles carregam, né? A possibilidade do choque térmico ao entrar e sair da câmara fria, a gente vai ver agora no final aqui esse conteúdo complementar, que choque térmico é essa diferença muito alta de temperatura mudando muito bruscamente. Então, estou na câmara fria a menos 10 graus, quando eu saio 37, ou seja, diferença aí de mais de 30 não, né? Que é negativo. Mais de 40 graus, né? De diferença aí de temperatura. Então, sim, pode causar o choque térmico. E a gente vai ver o que isso pode afetar aí a pessoa, ok? E aí, por fim, pesquisa as imagens de EPI e coloque aqui no seu relatório, no seu questionário, tá? Pesquisar os EPIs aí para o frio. Beleza? Proposta tá entendida? Não, beleza, entendido. Vou fazer esse final de semana o mais rápido possível. Beleza. Deixa eu abrir aqui o meu slide aqui, que a gente precisa falar de baixa temperatura. Antes de começar o slide, deixa eu só tirar uma Pode falar. dúvida assim, sobre igual a pausa térmica. No vídeo lá falou assim que é em relação a cada região do país. Sim. Concordo porque, tipo assim, tem região que é mais frio que aqui. No nosso Goiásão, velho. Perfeito. Só que é o seguinte, não deveria já ter algo pré-estimado, vamos dizer assim? Por exemplo, o trabalhador trabalha 1 hora contínuo lá na câmara fria e, vamos dizer assim, tem que ter o mínimo de 15 minutos. Não sei qual que é o mínimo. Sim. Ou já tem essa definição? Não, tem que ser dentro da jornada de trabalho dele, das 8 horas, fora a pausa normal do almoço, da janta, enfim. Fora o intervalo que ele já tem. É esse tipo de pausa térmica. Esse tipo de pausa térmica é referente a você não sentir os efeitos, ou você amenizar um pouco os efeitos. Entendeu? É para esse sentido. Pausa térmica para ir tomar uma água. Essa pausa, claro que quem vai fazer a recomendação dela é o médico do trabalho, né? Mas a partir do tempo que ele estimar ali, vai ser definido de forma administrativa ali pela segurança do trabalho, entendeu? Ela que vai estudar ali as pausas ali. De 1 em 1 hora, de 15 em 15 minutos, mas é porque não tem na norma falando assim que tem que ser sempre, sei lá, após 1h30 de serviço tem que sair para descansar 10. Não tem na norma falando isso. Então é uma decisão do SESMIT junto com o médico do trabalho. Então pode variar de empresa para empresa. Entendeu? Entendi. Então, no caso, vamos dizer assim, se eu trabalhar numa empresa frigorífica, então, se ela não tiver uma norma, não tiver nada, eu mesmo posso já criar essa pausa. Isso, mas provavelmente se você for para um frigorífico aí que já existe há um bom tempo,
Com certeza vai ter. Grande maioria deles são certificados, até porque muitos frigoríficos importam a carne também, então tem que seguir padrão internacional. Ela já vai ter definida a pausa, né? Hora em Certo. hora, 2 em 2 horas, enfim, né? De acordo com o tempo de permanência lá, Certo. ok? Então Ok. eu tô falando assim, a não ser que você inicie ali inicie já com a empresa nova, Elvis. Mas na maior parte das vezes a gente não vai iniciar uma empresa nova, né? Então a gente vai seguir a regra que tem ali. Ah, mas eu entrei e eu acho que não é o correto ali. Não, então beleza, você é do CERT, vai fazer o projeto ali para você alterar essas pausas térmicas aí. Só que alterou a pausa térmica, né? Decidiu que vai alterar, vai ter que conscientizar todo mundo, treinar, fazer DDS, para o pessoal saber que a norma mudou, né? Então, Também, precisa dessa comunicação também. também que tem que acreditar, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Se a empresa já tem 30 anos no ramo, trabalhando Não, dessa maneira, não tem o porquê você se e, meter. e tem um detalhe, não é só 30 anos trabalhando no ramo. Tá dando certo? Não tá tendo acidente referente a isso ou reclamação? Não, não tá tendo reclamação, não tá tendo acidente. Então é que nem você falou, segue aí o time que tá ganhando. Entendeu? É que o time que tá ganhando, Elvis, ele não vai estar. Nem sempre ele tá vinculado ao tempo, mas ele vai estar vinculado assim: a não tem ocorrência, não tem funcionário reclamando dessa pausa, não tem acidente ou doença por conta desse tipo desse tempo de pausa. Então tá funcionando direitinho. É isso. Entendeu? Não entendi, porque nada melhor que ouvir os pró-colaboradores, né? Para ver o que tá acontecendo. Perfeito. Ouvir os colaboradores e quando a gente tá em campo, tá lá do lado no dia a dia. Entendeu? Que eu costumo dizer o quê? Pro pessoal, quando eu tinha estagiário. A conversar com o funcionário é ótimo, excelente, né? Você pega a visão dele ali, mas você tá junto, ir junto, acompanhar ali, né, por algum momento a atividade, ou durante o dia, ou esporadicamente ali, determinada atividade, você sente ali na pele ali, observa melhor, sente na pele ali o que está acontecendo e aprende bastante também com eles. Bastante Sim. com ele. Eu costumo, eu até dar uma pausa aqui para você ter ideia. Não é inspecionar, tem gente que inspeciona, passa lá, olha, inspeciona, preenche a checklist e vai embora. Mas seria interessante o profissional, quando der tempo, né, quando for possível, passar um pouco da jornada com ele, observar a forma que a pessoa trabalha, porque a gente consegue ter uma medição melhor, uma sensibilidade melhor, né? Forma que trabalha, se trabalha direito, se não trabalha, como trabalho é desenvolvido, até mesmo para conhecer a atividade, né? Olha, Então, por exemplo, eu trabalhei com numa empresa, drenagem, né? Trabalhei com drenagem numa empresa. Cara, eu confesso para você, lá 10 anos atrás, quando eu fiz 10 mais de 10, né? Quando eu fazia o curso, 2013, acho que é isso. Que eu comecei lá o curso de segurança do trabalho, era diferente a grade, né, Elvis? Mas eu passei raspando em projeto e desenho técnico. Raspando. Né? Tipo assim, precisava tirar 7, tirei 7 e passei. Mas não aprendi. Eu fui aprender interpretação de desenho técnico, planta baixa, cronograma, croquis, essas coisas assim, da parte, né, entre aspas, que pega um pouquinho de edificação e desenho técnico, quando eu trabalhei com drenagem. olha, 3, 4 anos depois que eu tinha um mestre de obra lá, e aí, assim, eu fazia a minha parte lá, entregava EPI, fazia checklist, tal, DDS e tal, e quando dava um tempinho que eu não estava fazendo nada ali, eu colava lá no mestre de obra lá, o mestre de obra manjava demais de projeto. Foi onde eu aprendi a interpretar e ler projeto. Porque no curso eu passei na matéria. Eu fui aprender ali em loco. O cara falou, não, isso aqui é isso aqui e tal. Aí mostrava no projeto, mostrava lá. Eu falei, ah. Então, assim, são oportunidades que a gente tem ali de conhecimento de enriquecer. Então, assim, assim, eu não sou da área de engenharia. Eu não sou da área de engenharia. Eu sou técnico de segurança do trabalho, eu fiz direito, Elvis, né? E eu estou concluindo gestão na área de cibersegurança.
Então, não sou, ou seja, tecnologia, né? Então, eu não tenho formação na área de engenharia, mas, e aí não é ser metido, eu entendo de projeto muito, assim, de leitura e interpretação de projeto. Porque Não, esse mestre de obra, colei nele lá, ele me mostrou muita coisa. e assim, Então, assim, leitura. aqui a gente tem os cursos de edificações, de outras áreas de engenharia, até de superior aqui no Senai, né? Fica até a dica também, se um dia que tiver interesse aí, o Senai também tem curso superior, né? Cara, mas eu não sou engenheiro. Eu entendo pra caramba aqui. Tem vezes que eu explico pra professora aqui que as coisas em relação ao projeto. Então, assim, que é uma coisa que eu pego, que a gente pega de experiência. Então, assim, tem muito processo que a gente pega ali, e isso é bom, por quê? Eu tô falando de projeto por falar, porque é uma matéria que tinha antigamente ali de desenho técnico, hoje não tem mais. Mas, assim, de várias áreas, eu consigo saber, porque eu já conheço a área, eu já estive na área, eu acompanhei. Então, assim, você sabe o EPI que tem que usar, você sabe quando o cara não tá usando, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com asfalto, com usina de asfalto, né? Como técnico de segurança do trabalho. Eu sei identificar quando o cara chega para trocar a botina lá e ele tá usando a botina errada. Tá usando o tipo de botina errada lá quando eu tô para mexer com a temperatura do asfalto lá. O solo solta, o solado solta, o solado queima, desgasta. Sei que ele usou a bota errada. Entendeu? Então muita coisa a gente sabe em loco, né? Sei quando o cara tá com a queimadura lá, tá com a queimadura com um calo lá por conta de trabalhar lá com rastelo lá do asfalto, né? Quando tá rastelando lá, fazendo um acabamento no asfalto. Sei que se deu aquele tipo de calo lá ou aquela queimadura é porque não tá usando luva. Então algumas coisas a gente aprende em loco. Então tem muito processo que hoje eu entendo um pouquinho por ter vivenciado na área. E isso agrega demais. Isso agrega demais para o funcionário. Aí agora eu vou falar o português, claro que talvez nem todos, quando ver a gravação, vai entender. O funcionário hoje, dependendo da área, ele não consegue me passar a perna, ele não consegue me enrolar. Entendeu? E algumas estratégias, por conhecer a área também, eu já sei as necessidades e já fica mais fácil de você resolver, de argumentar com o gerente, com o encarregado, com o diretor, entendeu? Por passar por alguns setores. Então, assim, a gente começa na área de segurança, se você for um cara inteligente, você começa a entender de muita coisa e se tornar um profissional diferente. Então, Bom, assim, então, assim, por exemplo, eu não tenho formação em logística, mas já trabalhei em empresa de logística e entendo todo o processo de logística. Usina de asfalto, pedreira, terraplanagem, drenagem, entendeu? Área hospitalar, né? Que é a parte de engenharia hospitalar, conservação, limpeza. E aí, parte documental também, que foi outras áreas onde eu trabalhei. Então, a gente vai pegando e absorvendo muita coisa. Por quê? O curso, ele vai te dar um panorama geral, um norte ali para você consultar, ir atrás da norma, te dá a base ali para você interpretar. Mas muita coisa vocês só vão pegar botando a mão na massa, só vão pegar experiência, só vão entender profundamente vivendo a experiência ali. Entendeu? Então, por exemplo, a gente teve uma matéria aí um tempo atrás de fazer a planta baixa lá que vocês ia fazer no encontro presencial, né? Planta baixa, mapa de risco, até a própria dimensionamento, aquela parte de ciência aplicada lá que desenha a área, faz o cálculo da área. Às vezes para vocês não fez muito sentido, mas quando você cair na área lá que tiver num processo lá que tem uma planta que você tem que enxergar e dentro da planta você, por exemplo, dimensionar a quantidade de extintor, quantidade de hidrante lá para a área de combate a incêndio, você vai lembrar. Puxa vida, passei por essa matéria, tinha lá na apostila, falava alguma coisa, não entendi nada. Vou ter que cortar um dobrado aqui para entender agora. Que aí talvez alguém te ensine e tal, ou você vai pesquisar depois, aprofundar depois. Mas são esses detalhezinhos que a gente acaba só vivendo na experiência mesmo. Então, assim, é importante, por mais que eu não vá descarregar, pegar no pesado lá, na câmera fria lá, eu entender, eu ir lá visitar, olhar, ver o que o cara sofre. Pô, será que trabalhou 2 horas, né? Será que de 2 em 2 horas fazer uma pausa?
é melhor do que fazer com uma hora e meia. Então tem coisas que a gente vai ajustando também conforme a gente vai passando pelas áreas, pelos setores, tá? Inspeção e conhecimento da área, eu acho que é o ponto-chave aí para você conseguir identificar essas melhorias, as falhas, esses riscos, tá? É bem complexa a área, a gente acaba passando por muito setor, né? E aprendendo muito. Tá? Eu vejo o seguinte, que a pessoa, para ser teoricamente um bom técnico de segurança, ele tem que vivenciar e entender o que os colegas falam. Isso, que a gente chama na indústria de entender o processo. Entender o processo, porque é o seguinte, eu não sei por onde você passou, mas porque na minha região aqui, técnico de segurança tem fama de muito que não faz nada. É o famoso funcionário turista. Então, aí deixa eu te falar, tem essa fama, só que deixa eu te falar, o cara que é diferenciado, que ele tem esse comportamento que eu falei, esse perfil de esponjinha, de aprender, de sugar, pro cara ali sabe tal coisa, deixa eu colar nele pra ver como é que é aquilo ali. A pessoa que tem esse perfil de não ficar quieto, de querer aprender, de movimentar, de fazer as coisas acontecer, esse é o cara, Elvis, que vai ser o cara diferente, que não vai ficar sem emprego, que ele é o cara que provavelmente é o cara que tem um salário mais alto entre os técnicos ali da região. Você tá entendendo? E não é muitas pessoas, não são muitas pessoas, porque é uma competência que você tem que desenvolver. Então, às vezes tem gente que pensa errado, por exemplo. Ah, eu sou técnico de segurança do trabalho e o fulano lá formou comigo é técnico de segurança do trabalho. Mas por que eu tô ganhando 3.000 e o fulano lá tá ganhando 5? Se a gente veio da mesma instituição, estudou no mesmo Senai, papapá. A diferença não está no conhecimento dos dois, está no comportamento dos dois. E esse comportamento é na parte de convívio social, gestão de pessoas e também nessa parte de entender os processos. Porque tem um cara lá, que talvez para aquele cara que ganha 3, ele está confortável em fazer o arroz com feijão dele e tudo bem, tá tudo certo. E o outro não, ele está preocupado em aprender, entender o processo, em fazer a empresa melhorar, veste a camisa, ele é um cara diferente, ele é pontual, ele entrega no prazo. Então tem muito disso. Então a fama que a gente às vezes tem negativa é pelo cara porqueira, pelo profissional porcaria. Entendeu? Certo, entendi. Né? Então, assim, acaba sendo. Você vai ser aí a tua bússola aí nesse sentido, de que tipo de profissional você vai ser. Entendeu? Mas nesse sentido mesmo, tá? Mas assim, sempre é bom aprender. A gente tem aqui, por exemplo, tem gente que pensa assim, pô, professor, mas eu trabalho com serviços gerais, né? Que nem eu tinha uma aluna lá em Minas Sul. Ah, professor, eu sou frentista e tal, não sei se eu vou dar. Deixa eu te falar. Você, numa entrevista, você tem que pensar pelo lado da experiência que você já tem. Quando você for lá fazer entrevista para auxiliar de segurança, para técnico de segurança do trabalho, que for para falar, por exemplo, de algo que você entende, você vai falar da parte de combustível, da parte né, de líquidos inflamáveis, coisa que você vivenciou, você tem experiência com abastecimento, com posto de combustível, entendeu? Então, cada um puxa e agrega à segurança do trabalho as experiências que já tem. Isso vai a gente valorizar bastante nas entrevistas. E o resto, gente, a gente vai aprender, porque, como eu disse, é vivendo as experiências ali. Não tem como no curso aí de 1.200 horas a gente passar por todos os tipos de empresa, todos os tipos de setor e falar de todos os tipos de risco que existe. Então, tem coisa que é superficial, realmente é superficial, para ter uma base e depois a gente vai pegando, né, a partir dessa base e trabalhando e adquirindo experiências, vivenciando mesmo e passando pelas empresas mesmo, não tem como. Tá? Certinho. Aí voltando para a temperatura aqui, que a gente quer o nosso carro-chefe aqui, ó. Você falou lá da região, e eu já pulei direto para a lâmina aqui da região. Porque que acontece? Trabalhos em baixa temperatura são aqueles realizados em ambientes que estejam inferiores a 17 graus. Se tiver inferior a 17 graus, a norma já considera um trabalho em baixa temperatura. Aí, Elvis, entra a questão da região. Você concorda comigo, por exemplo, lá na região sul, no inverno, por exemplo, bate 0 grau, bate -1, 2, 3 graus ali
o inverno deles em algumas épocas do ano lá no Rio Grande do Sul. Então, mesmo o camarada que está lá na lavoura, trabalhando a 0 graus, ou a -1, ou no tempo da geada lá, né? 10 graus lá, vamos dizer assim, né? Meio-dia, vai ver a temperatura no termômetro, 10 graus. Aquele cara, na lavoura, ele está trabalhando em baixa temperatura. Por conveniência do quê? Da região. Tá entendendo? Por conta da região que ele está. Não é uma câmara fria, mas é o mesmo princípio. Tá? Que é aqui, ó. Vamos lá, voltar aqui na outra lâmina aqui. Que é isso aqui, ó. Então, se a menos 17 graus, aqui, ó. Se a menos 17 graus, menos de 17, não é negativo 17, não, é abaixo de 17, já é considerado trabalho em baixa temperatura, aquele cara da lavoura lá na época do ano que dá menos 10, que dá 10, desculpa, dá 5, dá 2, dá 3, ele já está trabalhando em uma baixa temperatura, por decorrência de localização geográfica ou de mudança climática, que é esse tópico 1 e o tópico 2 aqui, ó. Mudança climática causada pela atividade humana, levando ao aumento a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, como ondas de frio, tempestades, geadas, neve, entre outros. E a própria região. Algumas regiões no mundo e dentro do Brasil, né, como áreas montanhosas, descampadas, apresentam temperaturas muito baixas devido à localização, altitude e clima da região. Tá? Então, esse é o fator ali. Pô, então, professor, 16 graus já é baixa temperatura? Sim, se ele for trabalhar por 8 horas dentro de um local, ou num ambiente, ou numa região que é 16 graus, ele está trabalhando em baixa temperatura. Só que olha o detalhe. Essa temperatura é do ambiente que a pessoa se localiza. Tá? Isso é importante. Porque, por exemplo, a gente pode estar aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente está no prédio aqui, você está na sua casa. Lá fora tá 10 graus, mas dentro do local da nossa empresa aqui, a gente vai fazer a medição ali com o termômetro, não tá dando 10 graus. Aqui dentro, pela condição térmica do ambiente, parede, porta, forro, talvez um aquecedor, tá dando mais de 17, tá dando 18, 20 graus. Tá? Então, o ambiente não está negativo. A temperatura externa está. Então tem esse detalhe também. Depende do local onde a atividade está sendo realizada, se essa temperatura está baixa ou não, tá? Então, se eu tiver um trabalhador lá no sul, Certo. trabalhador rural mesmo, igual a gente é acostumado a conhecer aqui no Beleza. estiver trabalhando em condições abaixo de 17 graus, já considera insalubridade? Se ele não estiver usando a vestimenta térmica ali, casaco, etc., é insalubre para ele na lavoura. E aí eu chego lá, o fiscal, ou vai lá fazer a medição do ambiente lavoura dele lá, e viu, ó, pô, aqui tá dando 15 graus, né? Vamos arredondar para ficar bem entendido para todo mundo. Tá dando 15 graus, ou seja, abaixo de 17. Olho para ele tá de camisetinha, de casaquinho e tal, não tá ali suficiente para se resguardar do frio. A atividade é insalubre, tá? Porque a insalubridade, lembra que eu falei no anexo 9 da NR 15 lá? A insalubridade, quando é baixa temperatura, ela está ligada à pessoa estar protegido ou não. No ambiente, o quê? Laudado. Então, a primeira coisa foi lá na lavoura, mediu lá na época, lá na região, sim, 15 graus. Então, tá confirmadíssimo que tá baixa a temperatura. Olha pro trabalhador, ele tá de camisetinha polo. Né? Não é porque eu não sinto frio, não. Aqui é gaúcho, tchê, né? Não sinto frio, não. 15 graus não é nada. Eu tomo banho no rio. Mas 15 graus, não tá usando os casacos, a vestimenta térmica ali, é insalubre. Não dá margem para interpretação o anexo 9, tá? O anexo 9 da NR15. Fala, tá? Certo. Não, isso é bem tem que estar de interessante. casaco, tem que fornecer o EPI lá com manga longa para ele, etc, etc, tá? Uniforme, ou usar o casaco dele e tal, etc. Ok? Entendi. É uma questão bem interessante, porque assim, apesar que no estresse térmico também, em alta temperatura, mesmo sendo sol, também dá insalubridade. Só que Sim.
as Só pessoas, que o tipo assim, cálculo quando é temperatura, quando é quentura, calor, o cálculo está vinculado ao IBUTG e ao tipo de medição no termômetro lá. É isso. só essa diferença. Mas na temperatura, não. Bateu abaixo de 17, já começa a ser uma baixa temperatura. E- Então, isso que é interessante, porque é o seguinte, a gente, não, igual você explicou, a gente não tem que pensar só que no hoje. Hoje eu estou estudando aqui em Goiás, mas Sim. daqui 2 anos eu posso estar, aparecer uma oportunidade de estar lá no sul. Tá Então, no sul ou às vezes nem no sul. Você vai lá para a região de Rio Verde, Jataí, Mineiros, tem lavoura gelar, lá, ué. Tem gelar lá, pra caramba lá também. tá entendendo? Então, assim, então acaba que E às vezes é sazonal, às vezes é em determinadas épocas do ano, tá? Tem isso isso. também. Então, qual que é já a minha mentalidade? Porque minha mentalidade é trabalhar na área que eu estou estudando. Não estou estudando à Aham. toa. Então, assim, se eu for para um lugar que tem frio, eu já vou, eu já vou ter que estudar alguma maneira, mesmo seja um momento esporádico ali, algum determinada época do ano, eu ter o IPI certo para fornecer para aquele funcionário. Ou, se for no caso aí de trabalho externo, ou conscientizar ele para eles virem trabalhar aquecidos, Agasalhado, né? Agasalhado, certo? tá? Porque às vezes eu estou num ambiente que eu não, ele é externo e aí eu não tenho como laudar ele. Mas eu posso recomendar ali que eles venham agasalhado. Hã? Entendi. É, Porque a gente vai ver nas próximas lâminas aqui, tem que estar agasalhado, gente, porque independente da sensação térmica, tá? O frio vai causar alguns efeitos ruins à saúde dessa pessoa. Entendeu? Ah, eu sou o bichão aqui, eu menos grau, menos zero aqui, eu fico sem camisa, de camisa. Tudo bem, mas não quer dizer que você tá de camisetinha, você não tá sentindo frio, que não tem efeito negativo a baixa temperatura no teu corpo. Tá entendendo? Então, eu tô falando assim porque são as falas que a gente escuta dos trabalhadores. Tá? Exatamente as falas que eles fazem, as desculpas esfarrapadas que eles dão. Entendeu? Você não sentir a sensação térmica não quer dizer que o teu corpo não está sentindo os efeitos térmicos. São coisas diferentes. isso aí que você está falando aí na época do frio, escuto bastante de um líder de frente que a gente tem aqui na empresa aqui. O cara, eu tenho 5 anos trabalhando na empresa, nunca vi o cara de blusa Aham. de De no brusa de máximo, frio, pois é. no máximo uma camisa longa. E aí ele fica, Pois é, não tô com frio não, não tô com frio fica não, mas brigando, exatamente. vira e mexe, tá parecendo pintinho molhado, cheio de tremedeira. E Pois fica é, falando que tá com frio. exatamente isso. A gente vai ver nas próximas lâminas aqui que isso tem efeito até na circulação sanguínea e no batimento cardíaco. Por mais que ele não tenha sensação térmica, para o corpo dele manter a temperatura no 36 graus, ela vai ter que acelerar essa circulação sanguínea dele, esse batimento dele. Então o cara fala assim: eu sou o bichão, eu não sinto nada, tá? Mas o teu corpo não tá trabalhando na frequência normal, que trabalharia numa temperatura acima de 17 graus. Tá entendendo? Porque é fisiológico, não é uma coisa que. Não é uma coisa de meu cérebro que manda, é fisiológico, é orgânico ali. Ele vai acontecer involuntariamente, entendeu? Tá? Tem fatores ambientais também, mas assim, a gente está pensando na lavoura, mas não pensa só na lavoura não, tá, Elvis? Porque, por exemplo, a gente tem câmara frigorífica, tem esses caminhões geladeiras, né? Mercados, tem câmara frigorífica no mercado, mercado pequeno da região tem. Então tem muito local que tem ambiente aí com baixa temperatura, tá? Então, o que mais tem aqui em Goiás, aqui no estado de Goiás, aqui, é frigorífico, por exemplo. Mercado, supermercado, atacadão, né? Cada um lá, o cara fala, professor, mas no mercado lá tem uma área lá no mercado, se você for ver lá, que é onde eles colocam lá a parte refrigerada lá, frango e outros frios, né, que a gente chama, ficam lá em câmaras frias, né, que são aquelas áreas lá, algumas áreas lá dentro do mercado lá, os fundos ou, né, de acesso restrito lá, que são esses locais aí com resfriamento ali negativo, até muitas vezes, para a questão da conservação dali do alimento. Tá? Beleza? Então, ó, vamos para os efeitos aqui. A gente tinha começado a falar, vamos falar nos efeitos aqui para a gente avançar um pouquinho. Em relação aos mercados aqui, ó, mercado, câmera
fria. No vídeo ali que eu mostrei, você não percebeu ali, mas tem lá as câmeras frias lá, quando ele sai da móvel e vai para o estocagem aqui, ó. Então aqui tem várias escalas, ó. Câmera fria grande, né? Mercadinho aí menor, mercadinho pequenininho de bairro, ó lá. É frio pra caramba, ó. Tá? Aqui, ó. Outra grande aqui. Ok, ó. Aqui é uma meio bagunçada. Então aqui, ó. Esse mercado pequeno aí, ó. Você vê lá aquela salinha lá onde o pessoal guarda carne lá, né? Literalmente que lá é uma geladeira, gente. Como se fosse uma geladeira. E tem umas pequenininhas aí nos mercadinhos aí dos bairros, tá? Que são essas aqui, tá? E aí aquela regra segue independente do tamanho do porte, se é fixa, se é móvel, se é montável, se é desmontável. Abrir por dentro, ter termostato, etc, etc, tá? Aqui são alguns exemplos, só para vocês verem. Mas vamos lá os efeitos, ó. Com um ambiente artificial, que a gente chama, né? Aquele ambiente natural, o externo, é aquele da lavoura que eu falei para vocês. Efeitos da baixa temperatura. A saúde humana. Basicamente, hipotermia e doenças respiratórias, né? São as causas e os efeitos que vão causar baixa temperatura, tá? Então, a exposição prolongada, tá? A temperatura baixa pode levar a situações de hipotermia, uma condição perigosa onde o corpo perde calor rapidamente, ou perde mais calor do que ele consegue produzir, né? Podendo causar aí, olha lá, você já até falou alguns exemplos aí, ó. Podendo causar tremores, convulsão mental, sonolência e até mesmo parada cardíaca se não tratado rapidamente. Tá? Então aquele tremelique que você falou lá que o encarregado sofre lá, já é efeitos iniciais da hipotermia. Ok? Que é o quê? Perdendo temperatura. Aí como é que o corpo é inteligente, né? Você perde temperatura, tá? Ele liga o alerta ali e teu corpo começa a tremer. Tremer por quê? Para movimentar e gerar calor, gerar energia ali e calor, né? Ele se manter ali na temperatura para ele trabalhar normal, tá? Doenças respiratórias. Então, o frio intenso também pode agravar problemas respiratórios, como asma, bronquite, além do ar frio irritar as vias aéreas, dificultando a respiração e aumentando o risco de infecção. Então, vamos primeiro para a hipotermia, né? Definições, né? Então, ó, hipotermia é uma condição médica onde o corpo perde calor excessivo, fazendo com que a temperatura corporal caia abaixo de 35. O normal é 36, 35, 35,1 ainda está dentro do aceitável, abaixo de 35, entrando em situação de hipotermia. Isso pode ocorrer devido à exposição prolongada ao frio, má circulação sanguínea ou perda de sangue, tá? E também uso de medicamentos aí, tá? Os principais sintomas da hipotermia incluem tremores, lentidão no movimento, sonolência, confusão mental e até perda da consciência. Em caso grave, a pessoa pode apresentar pele fria, pálida, pulso fraco e respiração lenta. Tá? Tratamento seria o quê? De imediatamente remover a pessoa do local frio, retirar a roupa se estiver molhado, se não estiver molhado, cobrir ali com mantas quentes, né? Aquecer a pessoa. Tá? Oferecer algum tipo de bebida quente, mas não alcoólica, tá? Bebidas quentes para se aquecer mesmo, aquecer ali internamente ali o estômago e tudo mais. Bebida quente que eu tô falando é leite quente, chá, café, tá? Não vai tomar uma pinga, uma 51, que não vai ajudar no frio não, tá? O álcool ele faz você perder calor, tá? Aquele lá que você vê no filme lá é mito, né? Você vê lá o Rambo lá, o Schwarzenegger lá no frio lá congelando lá no Polo Norte, toma uma cachaça lá e sobrevive. Aquilo lá é mito, é filme, tá? Álcool ele faz aumentar a perda de calor, tá? Por causa do destilado. Em casos mais graves, é necessário encaminhar a pessoa ao atendimento médico quanto antes. Então, aquece a pessoa, bota no carro, liga para emergência e leva para o hospital quanto antes, tá? Casos graves. Então, hipotermia, tá? Congelamento e tipos de sintomas, né, referente a congelamento aí. Congelamento ou frostbite é uma condição grave causada pela exposição, olha por que das pausas, tá? Do uso do EPI e das pausas, tá, Elvis? Pode acontecer o congelamento ali
extremidades, de dedos, etc, tá? Devido ao prolongado tempo de exposição ali que a pessoa fica ao frio, tá ok? Então, por isso faz sentido as pausas. Existe diferente tipo de congelamento de acordo com a severidade da lesão. Sintomas incluem, e aí tá aparecendo isso na SAP, ó. Sintomas incluem dormência, enrijecimento da pele, mudança de coloração da pele, tá? Formigamento, tá? Podendo evoluir para bolhas e até necrose tecidual, ferida feridinha, né? Na mão, no pé, no corpo, no nariz, sei lá, tá ok? Os primeiros socorros são cruciais para evitar danos permanentes e é preciso aquecer lentamente a área ali exposta, limpar e proteger a região afetada, evitando atrito e administrar, se for o caso, analgésico e anti-inflamatório, se tiver ali a parte de enfermagem dentro da empresa. Se não, atendimento médico lá, tá? Pronto-socorro, ok? Para a parte de doenças respiratórias, infecções respiratórias, exposição prolongada ao frio pode enfraquecer o sistema imunológico, aumentando a susceptibilidade a infecções respiratórias, como gripe, pneumonia, bronquite, entre outras doenças aí, né, respiratórias aí pulmonares. O ar frio também pode irritar e inflamar vias aéreas, dificultando a respiração, ok? Para quem tem asma, então, se lascou, né? Trabalhando no frio. Ar frio e seco pode desencadear sintomas de asma, chiado no peito, falta de ar, tosse, né? Levando aí a agravamento de quadros de bronquite. E também, né, questão da asma ali causar ali dificuldade de respiração. Rinite e sinusite, né? Quem tem, né? Ar frio pode irritar e inflamar a mucosa nasal e os seios da face, levando ao desenvolvimento ou agravamento, tá? De rinite alérgica e sinusite. Esse problema pode ser, esses problemas, né, aí podem causar obstrução nasal, coriza e dor de cabeça. Então você vê lá a pessoa trabalha na câmara frigorífica lá, toda hora coçando o nariz, né, narizão vermelho, espirra, né? Será que ele está usando direitinho os EPIs que ele deveria estar usando? Né? A japona ali, o casaco ali, né, térmico, a touca, o capacete, a luva, será que está usando tudo direitinho? Tá? Porque está tendo esse efeito aí negativo aí em relação ao frio. Tá? E aí, os mais graves, né? Problema cardiovascular causado por baixa temperatura. Então, baixa temperatura, arritmia cardíaca pode causar, né? Exposição prolongada pode levar à arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca, gente, é o funcionamento irregular ali do coração. Ou ele bate acelerado demais, né? Acelera demais ali, ou ele bate lento, descompassado, enfim. Isso é a arritmia cardíaca, tá? E vai levar ao quê? Ao aumento do risco de infarto. Problemas de circulação também, mas aumento do risco de infarto, tá? O frio pode aumentar o risco de infarto, pois a constrição dos vasos sanguíneos, né, e o aumento da pressão arterial, que acontece para suprimir a questão da perda da temperatura, pode sobrecarregar o coração, especialmente em pessoas que já têm predisposição cardíaca. Então, o cara já tem histórico na família de ser cardíaco, pressão alta, hipertensão, e vai trabalhar no frio e não se cuida, né? Se ele começar a ter arritmia cardíaca, né, e ele já for predisposto a ter algum problema cardiopulmonar, ele pode agravar ali, pode aumentar a chance dele infartar, tá? Isso por quê? Porque esses aumentos dessas dilatações, essas arritmias, causam danos aí no músculo cardíaco, né? Podendo levar até a morte súbita. Tá ok? E por fim, problema de circulação. A baixa temperatura afeta a circulação sanguínea, principalmente as extremidades do corpo. Dedos da mão, dedos do pé. Já viu aquela história? Não, meu frio. Esse ano aqui fez um frio aqui, mas meu frio é só no pé. Minha esposa fala isso. Não, meu frio é só no pé. Se eu botar 2 meias, tá tudo certo. Mentira dela. Mentira. Tá o frio no pé porque o pé, a mão, a orelha, o nariz é os primeiros locais que você sente o frio. Tá? Mas você não tem só frio só no pé, porque isso ali, o efeito inicial é nas extremidades, ok? Porque, né, essa situação é sentida aí porque leva a problemas de circulação. As áreas que menos circulam sangue são dedos,
dedos do pé, dedos da mão, né? São as extremidades, né? Ok? E aí, essa questão aí pode também levar aí a questões aí de dormência, olha lá, de novo, ó, deixar dolorido o local, né? Aumento de risco de lesão também por conta de congelamento, tá ok? Então, um monte de troço ruim aí que o frio causa, por isso que é insalubre, né? Impacto psicológico também, tá? Então, exposição prolongada também entra aí o fator de ter a pausa. Ó. Quando você fica muito tempo no local, no ambiente frio ali, tá? Também tem o fator psicológico ali. Leva a pessoa a ficar mais estressada, a ter dificuldade física, né? A ter algum tipo de transtorno mental, né? Desencadear quadros aí de ansiedade, de depressão, distúrbio de personalidade por conta de passar muito tempo no frio, tá? Então, por quê? Porque isso causa uma sensação ali de vulnerabilidade, né? Enfim, né? Fatores ali em relação ao frio. Principal efeito é essa exposição prolongada, o quê? Perda de motivação, de esperança, né? Vai causando aí algumas questões psicológicas aí também. Então tem o fator psicológico ali do frio também, tá? Prevenção e medidas, tá? Roupas, camadas de roupas, usar múltiplas camadas de roupas, tá? A gente fala o EPI térmico ali, porque o EPI ele já é preparado para aquela quantidade de temperatura, entendeu, Elvis? Então, quando você tem uma câmera fria que ela vai até menos 20, você já vai comprar um EPI, uma roupa ali para frio, que vai ser adequada para menos 20 graus, menos 35, tá entendendo? Você vai comprar a roupa com as camadas ali de acordo com a temperatura que você quer adentrar no ambiente, tá? Mas várias camadas de roupa ajudam e tudo mais, tá ok? Para manter o quê? Manter a temperatura corporal, manter aí a temperatura que a pessoa tem, né? Criar barreira térmica, tá? Sente ali efeitos nas extremidades, então temos que ter luvas e meias grossas, botas isoladas, são essenciais para evitar a perda de calor em mãos e pés. Cabeça também lá, quando a gente coloca lá aquela touca, né? Que são as áreas mais suscetíveis ao frio intenso, são as áreas que você vai sentir inicialmente, vai sentir primeiro ali os efeitos, tá? E evitar exposição prolongada. Limitar o tempo de exposição do frio, especialmente em condições de ventos fortes, temperaturas abaixo de zero ou ambientes artificial, é crucial para prevenir a hipotermia. Então, a pausa tem esse efeito da questão psicológica e também de prevenir hipotermia. Tá joia? Então, fechando aí, concluindo, é isso, né? Então, são alguns aspectos aí que a gente tem para minimizar essa questão do frio aí intenso, tá? Vou voltar aqui para a sala aqui. Cadê, gente, a sala? Aqui. Para minimizar esses efeitos aí ao frio, tá? Então, basicamente é isso aí, Elvis, que a gente tem aí dessa questão dos frios. Você vê como é que parece uma bobeirinha, mas é perigoso o trem, né? Questão de saúde, né? Pensando na saúde do trabalhador. Você vê o tanto que é complexo aí essa atividade nossa, né? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não, tô tranquilo. Tá tudo certo aí? Tranquilo? Tranquilo, dá para responder as atividades Já, já. já dá para responder. É isso que eu ia perguntar. Se acha que já consegue aí. Se permanecer dúvida, manda mensagem para mim no AVA, tá? Manda no AVA mensagem, tá? A partir de semana que vem eu vou botar. A partir de semana que vem, deixa eu ver aqui. Eu vou até te dar um aviso aqui. Nosso pessoal da monitoria, melhor você mandar mensagem se precisar no ABA. Pessoal da monitoria, na semana que vem, né, a monitora nossa, a Flaviane, ela vai estar fazendo uma atividade externa, uma formação. Então, ela vai estar em Brasília. E aí, talvez ela não responda a vocês, mas não é porque ela não quer responder, porque ela não vai estar presente, tá? Mas aí, a partir da quinta-feira, ela já volta ali, já retoma as atividades normais dela. E aí, a partir de quinta-feira, né, eu já começo a botar ela no pé de vocês para mandar mensagem, para vocês não perderem o prazo de enviar as atividades, tá bom? Tá bom, certinho. Recado dado da monitora. É isso, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Encerrando aqui. Fiquem com Deus aí. Tenham uma boa noite. Boa noite.